Sai do seu lugar, cumprimento o seu irmão com Shabbat Shalom, amém? Um abraço e um descanso de paz aí para o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Shabbat Shalom a todos. Descanso de paz. Que Deus seja louvado. Shabbat Shalom, filha. Você veio, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Shabbat Shalom, irmão. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Que Deus seja engrandecido, né, hoje, né, irmãos? Amém? Shabbat Shalom, irmão. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar, né, a porção, falar assim, Vaigash. Vaigash significa e aproximou. Está lá em Gênesis capítulo 44. Nós vamos estudar do verso 18 em diante. Fala sobre perdão. Hoje a porção fala um pouquinho de perdão, fala sobre arrependimento e fala sobre também mudança de conduta. Esses são, no caso, os princípios que nós temos que obter para que nós caminhemos com Deus. Amém? Então, antes da gente estar meditando aí, quem pode ler? Gênesis 44, o verso 18, quem pode ler? Verso 18. 44, 18. Isso, Gênesis 44, 18. É aqui que esses jovens aqui não estão querendo ler. Os jovens não estão querendo ler? O 18 até onde, João? Lê só o primeiro verso 18. Isso, para a gente começar aqui o estudo. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se assenta a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Amém, glória a Deus. Quem sabe da história de José sabe que José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E ele ficou aí 22 anos aí, lá no Egito, e ali Deus o levantou ele como governador, né? E ele ficou com um pouco de medo quando ele descobriu que seus irmãos estavam lá, porque teve um tempo de fome no Egito, né? O faraó teve um sonho aí com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas aí magras, espigas gordas. Foi um sonho meio doido, né? A vaca magra comia a vaca gorda e ela continuava magra. E as espigas comiam as espigas gordas. E José teve uma revelação desse sonho. E ao revelar o sonho se concretizou. E aconteceu, teve 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Mas antes de ter os 7 anos de fome, José ele fez o quê? José ele instruiu o povo ali a guardar, estocar mantimento, para que num tempo de provisão, né, eles poderiam ter esse mantimento para se prevenir contra qualquer tipo de fome. E nesse meio termo, o único local que tinha mantimento era o que era no Egito. E automaticamente ali, os seus irmãos ali desceram até o Egito. José conheceu eles. E ao conhecer eles, né, eles ali tiveram um contato. E chegou no caso, um tempo que José, ele acabou se revelando ao seu irmão, né? Ele abraçou ali, não aguentou e acabou se achegando. Por quê? Quando José fez uma trama para que Benjamim, o seu irmão mais novo, ficasse lá, porque ele tinha medo que os seus irmãos mais velhos também fizessem mal a Benjamim, aquele irmão que queria matá-lo, que era no caso Judá, se aproximou a ele para proteger o irmão mais novo e demonstrou um tipo de arrependimento. E o que seria arrependimento? Alguém sabe o que é arrependimento? O culto hoje é participativo. O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Metanoia, mudança de pensamento. O que é arrependimento, irmãos? Se arrepender de um ato ruim que a gente fez. Sim.
Sim. Mudança de caráter, de conduta. O arrependimento ele seria uma mudança de pensamento. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos para termos o nosso caráter transformado. Como que o nosso caráter é transformado? Quando nós deixamos um pensamento que é diferente dos pensamentos de Deus e herdamos um novo pensamento, um novo caráter nos ensinamentos do Senhor. E dentro de uma família existe contendas, existe dificuldades. E quando a família ela não está ligada a uma instrução divina, muitas vezes acontecem situações, né, que causam divisão. São brechas que Satanás permite que haja divisão na família. Ou seja, como foi falado aqui, né, algumas semanas atrás, o próprio Jacó, ele tinha José como filho dele, no caso, o seu filho queridinho, né? E ao fazer isso, ele causou ciúmes entre os seus filhos. E esse ciúmes fez com que ele sofresse algumas aflições por achar que seu filho estava morto. E fez com que os seus irmãos também sofressem uma culpa de ter feito no momento de raiva. E muitas vezes, no momento de raiva, nós temos uma dificuldade muito grande, né, de pensar. Quem aqui já fez algo de errado no momento de raiva? Eu acho, né, o meu pai sempre falava para mim, nunca haja, né, de cabeça quente. Porque quando a gente faz as coisas de cabeça quente, nós não pensamos de direito. E sempre quando a gente não pensa, nós tropeçamos. Então houve uma divisão na família. Deus permitiu que houvesse essa divisão. E quando José foi afastado e se tornou governador, Deus quis ensinar algo, né? Porque José, ele tinha os seus sonhos, né? Ele tinha visto que os seus irmãos se prostravam perante ele e serviam a ele. E esse sonho aconteceu. Porque ele se tornou o quê? O governador do Egito. E o mais engraçado é que o nome José em hebraico é Yosef, significa aquele que acrescenta. Ou seja, esse nome que ele tem é um nome profético, né? Os nomes naquela época, todos eles tinham um significado. Cada pessoa que tem um nome naquela época possuía um significado, no caso nome. José significa aquele que acrescenta. E realmente ele fez jus do nome dele, porque ele acrescentou, ajudou muitas pessoas em épocas de dificuldade e de fome. Mas José, ele tinha um trauma, ele tinha algo que ele tinha que resolver. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, somos assolados e assombrados, porque nós temos que resolver coisas do nosso passado. Se coisas do nosso passado ficar sem resolver, sem falta de perdão, a opressão que vem sobre a nossa vida é algo grande. Eu fiz uma pesquisa esses dias. Hoje nós estamos sofrendo um mal muito grande, a humanidade. Doenças da mente. Nunca teve pessoas tão perturbadas como tem hoje, sabia? As pessoas elas estão doentes mentalmente. Por quê? É tanto estresse, é tanto bombardeio de Satanás aí fora, principalmente para cima dos jovens, né? Os jovens são bombardeados por coisas ruins, coisas que atrapalham os jovens de seguir ao Deus vivo de Israel. Mas você que está aqui essa noite, hoje você tem a oportunidade de fazer um exame de si mesmo e de falar assim: eu quero resolver coisas do meu passado que está oprimindo, que está impedindo eu de agir ou de obter a bênção de Deus. Às vezes os traumas que nós temos faz com que nós pensamos que a pessoa também não sofreu nada, não mudou. Porque os 20 e poucos anos que José ficou longe do seu irmão Judá, e Judá, quando jogaram José na cisterna, Judá queria matar seu irmão, de tanta ira e ciúmes que ele tinha do seu irmão. E muitas vezes as pessoas que nos fazem mal, nós achamos que essas pessoas não mudam, mas as pessoas mudam também. Da mesma forma que Deus está trabalhando
no meu coração e no seu coração, Ele também trabalha no coração daquelas pessoas que nos agrediram e nos fizeram mal. E hoje, essa noite, Deus quer nos ensinar o quê? Às vezes, aquele seu irmão, aquele seu parente que te fez mal, às vezes você está esperando que ele faça mal também para um ente querido seu. Mas Deus está falando que essa noite Ele vai te surpreender. Por quê? Porque se Deus está trabalhando na tua vida, e Ele estiver também trabalhando na vida desse seu parente, você vai ter uma surpresa do Senhor. Porque Ele mesmo vai se achegar a você e te pedir perdão. Quem aqui já passou por isso? De achar que uma pessoa iria lhe fazer o mal e de repente essa pessoa se achegou e pediu perdão. Eu mesmo já passei por isso. Tem pessoas da minha parentela que já fizeram tanto mal para mim, que eu, sempre quando eu via a pessoa, ficava com a guarda levantada, né? Se eu fosse tomar um soco, eu tinha como me defender. E, de repente, essa pessoa chegou e me ajudou, em momentos que eu tanto pegava e precisava. A nossa esperança, você que está aqui essa noite, talvez você esteja passando por dificuldade em famílias, e Deus quer falar para você que ainda há esperança. Nada como o tempo de Deus, porque quando nós esperamos as coisas no tempo de Deus, nós vamos ver que aquilo que talvez idealizamos, Deus também está trabalhando e modificando. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que tem ira e faz o mal, ela também se arrepende. Ela também volta atrás. E nós vemos aqui nessa aproximação, o nome dessa porção, Vaigash, se aproximou, é porque Deus permitiu essa aproximação. E quando Deus permitiu essa aproximação, Ele fez uma união dos irmãos. Por quê? Porque Ele tinha um projeto para essa família. Essa família ia se tornar a família de Israel. A família que ia dar origem ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se Deus prometeu que Ele ia alcançar a sua casa, a sua família, Ele vai alcançar. Mas tem coisas do seu passado que você tem que resolver, para que as coisas desempenhem para você. Às vezes você fala assim, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Às vezes nós tentamos também tirar a carta da manga para tentar resolver dificuldades e problemas. Mas às vezes o que está emperrado, impede você de prosperar, são situações que precisam ser resolvidas. Amém? Quem pode ler o verso 19? Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? Pode ler o verso 20. E dissemos a meu Senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Aleluia. Ou seja, ele estava preocupado que o seu irmão passasse a mesma situação que ele passou. Ele estava tentando proteger o seu irmão mais novo dos seus irmãos mais velhos. Nem sempre a história que você teve é a história que entes queridos seus vão passar. Essa história de peixe, peixinho, esse é mito. Nem sempre o seu filho será um pastor. Não é porque eu sou pastor que meu filho vai ser pastor. Nem sempre o que eu passei, meu filho vai passar. Sabe por quê? Porque quando uma maldição é quebrada na sua família, toda uma geração é mudada. Toda uma geração é modificada. E você que está aqui essa noite, você tem que crer que Deus quer mudar a sua história e a história da sua família. Muitas pessoas se identificam com a história de José devido à rejeição que ele teve. Mas toda a tribulação, toda a situação que ele passou foi um aprendizado para que ele crescesse. Deus está permitindo que nós passamos por algum tipo de circunstância ou situação para que haja um crescimento em nossas vidas. Toda situação que passamos, percas ou ganhos, serve de experiências para a nossa vida. Eu tenho recebido esses dias aí uma bênção. E eu não vou citar o nome do irmão por questão de ética.
Mas quem foi na minha casa precisava de uma reforma. E eu não estava em condições de reformar a minha casa. Teve um irmão aqui que se filiou com a gente aqui, que estava vindo congregar conosco. Ele visitou minha casa e falou assim: irmão, Deus mandou te abençoar. Pintou a casa, falta só o quarto, pintou minha casa, rebocou os negócios lá. E eu não gastei R$1. Sabe por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque eu não tinha condições de fazer isso agora, financeiramente. Mas quando eu cuido das coisas do Senhor, é quando o Senhor cuida de mim. E muitas vezes nós ficamos preocupados com alguma situação e algumas circunstâncias, e Deus ele está fazendo o quê? Ele nos ajuda. Ele sabe do que nós necessitamos. Eu não pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu preciso fazer isso porque o negócio está. E Deus abriu as portas. Você crê que Deus pode abrir as portas para você? Você crê? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Então você fique atento essa noite. E não fique disperso na hora da palavra. Ouve a palavra e tome posse para a tua vida. Amém? Temos que glorificar o nome do Senhor. Quando nós abaixamos a guarda, Satanás vem e derruba a gente. Mas se estamos de guarda levantada, nada vai faltar em nossas vidas. Às vezes, as provas que passamos são situações que nós parece que não vamos suportar. Mas Deus é tão poderoso que Ele faz a boa obra em nossas vidas. Amém? Então nem sempre o que você idealiza na sua mente é o que vai acontecer. Porque cada um que está aqui tem a sua história. Eu e a minha esposa temos a nossa história. O Júlio, o pastor Júlio, tem a história dele. A irmã Luzinha tem a história dela. Jurandir e Dionauro. Cada um vai ter aqui a sua história. Cada um aqui vai ter o seu projeto que Deus tem para você. Você crê nisso? Diz assim: eu creio nos projetos que esse ano Deus vai fazer na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas que me fizeram mal vão se aproximar e vão pedir perdão, porque houve um arrependimento. Amém? Isso é um fato. Isso é um fato, amém? Quem pode ler o verso 21 e 22? Então tu disseste a teus servos: trazei-o para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. Ou seja, José estava com medo. Aliás, o próprio Judá, que queria matar o seu irmão, que era, no caso que era José na época, ele estava com medo que o filho, o mais novo, ficasse ali e o pai falecesse. Por quê? Porque ele viu que quando José foi vendido e se afastou, que ele achou que José estava morto, ele viu o sofrimento do pai dele. Mas o próprio Jacó passou esse tipo de sofrimento por imprudência dele mesmo. Porque se não tivesse feito a acepção entre os filhos, ele jamais teria passado por isso. Muitas vezes passamos por sofrimento dentro da parentalidade da família por erros nossos mesmos. Nós mesmos, muitas vezes, colocamos maldição dentro da nossa casa por falta de instrução e de obediência a Deus. Mas é por isso que você está aqui, porque aqui é o local que você é instruído a ter uma conduta e um caráter. O mundo aí fora, ele vai te ensinar coisas horrendas, coisas imorais. Alguém sabe aqui o que é imoralidade? Sabe o que é? Falta de caráter. Exatamente, falta de caráter é um tipo. Caráter significa
a cosmovisão que você tem das coisas. Para muitas pessoas, por exemplo, né, pular cerca é normal. O que é pular cerca? Ah, eu vou ficar com a mulher do vizinho. É moda fazer isso aí hoje. Lá na novela acontece isso. É isso que o mundo passa para você. Ensina você a ser um mau caráter. Mas nós sabemos que Deus, Ele nunca aprovou isso. Então, por exemplo, o que a palavra de Deus nos ensina é ter regras. Hoje as pessoas fogem de regras. As pessoas não querem ter uma vida regrada em Deus. E para nós termos sucesso com Deus, é necessário regras. Amém? Quem pode ler 23 e 24? Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, Mais um. disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mais, pode ler. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Ou seja, José tinha estreitado as coisas para os irmãos dele, né? Só que ele fez isso porque ele estava querendo proteger o seu irmão. Quantas vezes nós não tiramos cartas das nossas mangas para tentar fazer algo, idealizando, no caso, uma coisa, só que na realidade Deus, Ele permitiu que acontecesse outras coisas. A história de José serve de exemplo para nós entender que o tempo é o Senhor de todas as coisas. Por isso que Salomão fala que é um tempo para tudo debaixo do céu. E muitas vezes a ansiedade que nós passamos e temos faz com que nós perecemos. Eu mesmo, eu vim de uma família muito ansiosa. Eu era muito ansioso. Hoje eu me controlo um pouco mais. Eu queria as coisas para ontem. Mas eu entendi que tudo na vida é etapas. Cada dia que você vive, cada dia que você passa, cada dia que você respira, são etapas na sua vida. E no caso, as bênçãos de Deus para a nossa vida está associado à nossa busca, à nossa conduta, ao nosso caráter. Quando Deus, Ele abençoa alguém, Ele abençoa segundo o coração daquela pessoa. Ele não fala onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. É isso que Ele fala. Lucas 6, verso 49 diz que aquele que tem dificuldade de obedecer, de seguir uma instrução, tem a sua casa alicerçada na areia. Por quê? Quando você se alicerça na instrução de Deus e anda conforme Deus quer, você tem uma fé solidificada. Pode vir a tempestade que for, você não cai. Mas se você estiver na areia, você cai. Então, ou seja, uma casa alicerçada na areia é uma pessoa que não tem instrução, uma pessoa que vive sem instrução. O nosso país é um país que nós temos a cultura de não estudar. Quem aqui tem costume de ler? Quase ninguém gosta de ler, né? Você gosta de ler? Gosta? Quantos livros você lê por dia? Ou por mês? Livros. Livro ou a Bíblia? Livros por mês, eu acho que 2. 2? Tá bom. Tá bom. A Bíblia eu leio todo dia. Isso é bom. Por que eu perguntei isso para você? Nós somos enganados por falta de informação. Sabia disso? Se, por exemplo, se nós perdemos o nosso tempo em casa com coisas úteis, ler um livro de, por exemplo, eu quero saber sobre a lei do Brasil.
Você pode baixar lá pela internet um livro sobre a Constituição do Brasil. Ah, eu quero saber sobre culinária. Você baixa lá sobre culinária, você vai saber sobre culinária. Ah, eu quero aprender um pouco sobre ciência, você abaixa. Só que nós somos acostumados a ficar presos em coisas que não edificam nada. Coisas fúteis. Eu estava falando para os jovens que estavam aqui na terça-feira com a gente, né, eles até ficaram de vir hoje, só que não deram para eles vir, sobre a cultura útil, a cultura inútil que estão passando para os jovens. Os jovens de hoje eles têm uma cultura inútil. Escutam músicas que não vão te edificar em nada. Esse dia eu passei lá perto de casa e estava lá, senta. Roda, abaixa. Fica só nisso. Aí as meninas gostam de ser chamadas de palavrão, né? Cachorro, né? Fica assim. Aí eu falo assim pra minha esposa, isso vai edificar em quê? Vai edificar em quê? Nada. Vazio. Vai fazer o quê? Tá falhando. Vai edificar em quê? Nada. Ou seja, vai edificar em quê? Nada. Vai fazer com que as pessoas se tornem pessoas fúteis. Então você que está aqui na igreja, você tem a oportunidade de romper barreiras, alcançar objetivos. Amém? Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que seria o seu objetivo de vida? Ser uma pessoa melhor, todos os dias melhorando mais e mais. Muito bom, muito bem. Está falhando muito, tá? Som. Será que eu mexi no fio aí? Pega outro ali. Pega o fio mesmo. Eu acho que eu quero dar um contato. Som. Essa pilha não está muito boa, não. Som. Entendeu? Então Deus quer o quê? Que você tenha um objetivo na vida. Uma vez eu perguntei para uma jovem, né, sobrinha nossa, né, qual que é o seu ideal de vida? Não sei. Mas você não pensa em estudar? Não sei o que eu tenho que fazer. A igreja ela serve por quê? Para te instruir, para te mostrar, para te dar a direção de algo. Pensar em estudar, pensar em ter um bom emprego, pensar em prosperar em Cristo. Isso é muito importante. Amém? Então a igreja serve para isso. Por quê? Durante toda a nossa vida nós somos o quê? Nós somos ridicularizados por nascer em periferia. Eu nasci em bairro de periferia. Fui criado no favelão. Mas eu aprendi que se eu não me esforçasse para aprender a andar conforme um ideal, um objetivo, eu ia ser aquela pessoa de sempre. Ia morrer na mesmice. O sol nasce para todos. É claro que tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior por ter pais e mães que beneficiam eles. Não é verdade? Mas a mesma oportunidade que ele tem, você também tem, se você buscar. E quando nós temos sucesso com Deus, nós perseveramos. O próprio José, se você pegar a história de José, ele chegou lá na casa de Potifar, perseverou, se tornou chefe ali. Foi caluniado pela mulher de Potifar, foi para a cadeia, se tornou chefe na cadeia. Sabe por quê? Porque ele não se intimidou com o ambiente a qual ele foi criado, a qual ele vive, mas ele prosperou, buscou solução, buscou melhorar a cada dia. O que a Dona falou aqui é verdade. Qual que é o objetivo? Melhorar a cada dia. Você tem observado se você tem melhorado a cada dia? Para que você alcance a bênção de Deus? Sim ou não? Sim. Tem que olhar. Para quê? Para que vocês não sejam mais enganados ou ludibriados. Porque o que Satanás quer é o quê? Abaixar você, ridicularizar você, falar que você não é capaz. Mas eu quero dizer para você essa noite, que se você levantar a sua cabeça e falar assim, eu consigo em nome de Jesus, você vai conseguir. Qual que é a diferença sua para José? Ele era um ser humano melhor que você? Não. A única coisa que ele fez foi o quê? Obedecer.
C. Manteve o seu caráter, manteve um ideal, um objetivo. E se nós tivermos um ideal, um objetivo, as coisas vão ser diferentes. Amém? Quem pode ler o verso 24 e 25? Eu. Pode ler. Então disse nos teus servos, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Mas, Sim, pode ler. se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição às sepulturas. Ou seja, Jacó estava tão preocupado com a sombra do passado, que ele estava com aquilo no coração dele que achou que ia acontecer de novo. Quem é que tem sombra do passado e acha que vai acontecer de novo? Acho que a maioria tem, né? Às vezes você passa por uma perca tão grande e vem dúvidas no seu coração que você acha que você vai passar por aquela situação de novo. E às vezes você fala assim, mas eu não vou aguentar outra queda daquela. Mas quem disse que você vai passar por isso? Talvez Satanás tenha colocado na sua cabeça que você não vai passar por isso. Mas Deus está falando essa noite aqui, eu tenho um novo tempo para você. A lição que eu tive que dar para Jacó, ele já passou. A lição que Deus teve que dar para você, você já passou. E agora você está se levantando para algo novo, e aquilo que te assombra vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Se tem algo do passado que te assombra, que te deixa com medo, de achar que as coisas não vão prosperar, hoje é o dia de você receber a bênção de Deus e entender que aquilo que você acha que vai ser maldição, será bênção para você, porque Deus tem projeto de unificação e de unir pessoas aqui essa noite. Se você está preocupado com situações da sua família que você tem passado, ou coisas do seu passado, hoje é o dia de isso cair por terra. As desilusões que você teve está na sepultura, está sepultado. Se você nasceu de novo, nova criatura você é em Cristo Jesus, e Deus tem coisas novas para você. Amém? Você crê nisso? É um fato que Deus tem para nós, irmãos. E nós não podemos deixar isso para trás. Amém? Então Jacó estava preocupado de perder um outro filho, porque já passou aquele trauma ali. Talvez a sua perca não foi um filho, talvez foi algo, talvez foi algo lá atrás que você passou, mas Deus está escrevendo para você hoje uma nova história. E essa nova história vai ser bênção para você. O que o profeta Ageu falou para o povo de Israel? A glória da última casa será maior e trarei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu só falo da glória da segunda casa, não é a segunda, é a última casa. Sabe por que é a última casa? Porque não vai ter mais desilusões, não vai ter mais percas, e Deus vai trazer a paz sobre a tua vida. E qual paz que Ele quer trazer para você? Não é a paz que o mundo dá, né? A paz que o mundo dá é o quê? A ausência de problema. A paz que Cristo dá para você é o quê? É a capacidade de você se manter inabalável em meio aos problemas. Você passa por tribulação, mas a paz vem por quê? Porque a sua confiança está em Deus. A sua confiança está 100% em Deus. Amém? Você crê nisso? Então se põe de pé. Se você soubesse, não era essa palavra que eu quero trazer hoje, viu? Era outra palavra. Mas Deus, Ele mandou mudar tudo. Amém? Põe a mão, aliás, pega na mão do seu irmão, vamos fazer uma corrente aqui. Isso. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar seus servos aqui essa noite. Todo trauma, toda sombra do passado, Pai, que está assolando, seja caído por terra nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, não permita que nenhum mal alcance a vida deles, Pai.
Pai, faça que eles tenham uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, faça-se presente em nosso meio. Derrame a sua unção e o seu poder. Toda maldição hereditária de familiar seja quebrada aqui nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus, sai. Todo demônio de rebeldia, todo tipo de demônio que venha tentar trazer contenda, inveja, caia por terra nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor, faça com que pessoas aqui superem, Pai, e arrependam de coração. O arrependimento, Pai, o perdão tem que vir de dentro para fora. Não da boca para fora, mas de dentro. Pai, ensine pessoas aqui a superar dificuldades. Senhor, ensina aqui pessoas a alcançar os seus objetivos. Porque nós sabemos que Tu é o Deus de ontem, hoje e sempre. Senhor, que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante seu rosto, coloque sobre eles a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.